Olá, meus amados, graça e paz de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Religiosidade é o pecado que eu quero desafiar você a reconhecer sobre a sua própria vida nesse dia. Religiosidade nos fala sobre a tentativa humana de se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos, por sua própria força, pelo seu próprio desempenho. O apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia: ó Gálatas insensatos, vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vocês estão tentando desenvolver a vossa fé na carne. Vocês estão tentando se aperfeiçoar não na força e no poder do Espírito Santo, mas na força da carne. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. A Bíblia nos diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião é estar sendo uma promotora da vida. A verdadeira religião promove a vida, produz vida, gera vida. Se a fé que você crê, se a espiritualidade que você tem, se a religião que você faz parte não produz vida, então ela é uma falsa religião. Um maior relato na Bíblia são os relatos de controvérsia. Os relatos de controvérsia estão presentes nos 4 evangelhos. O que é um relato de controvérsia? Na verdade, é a discussão entre Jesus e os religiosos. É a discussão entre Jesus e os escribas, entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e o sacerdote, o sumo sacerdote, entre Jesus e o grupo dos religiosos. Religião vem do latim religare, mas a religião por si só não pode religar ninguém a Deus. Pelo contrário, a religião não ocupa o papel de mediador. Quem pode nos mediar, nos religar a Deus é uma única pessoa. Temos um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus. Jesus é o único homem, o único Deus homem que pode nos religar, nos levar à presença do Pai. Quero desafiar você, nesse momento, a deixar de ser religioso e a desfrutar da paternidade de Deus. Deus quer ter você como um filho e não como um religioso. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Isso aqui é mais um relato de controvérsia, né? O relato da discussão, do embate entre Jesus e seus opositores. Quem são? Fariseus, escribas, copistas, saduceus, que estavam ali agora para questionar a veracidade de Jesus. Ai de vós, disse Jesus, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Quem são os religiosos? São aqueles que falam e não fazem. Quem são os religiosos? Verso 4, são aqueles que atam fardos pesados e difíceis de serem carregados, põem sobre os ombros das pessoas, dos homens, mas eles mesmos, disse Jesus, não querem nem sequer movê-los. Praticam, porém, todas as obras com a finalidade de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios, as suas vestes, mas estão longe de Deus. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, amam as saudações nas praças, amam serem vistos pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus está questionando a religiosidade,
a forma como o homem está se relacionando com Deus. Não há ninguém superior, todos nós somos irmãos uns dos outros. Com o pretexto da religiosidade, os fariseus não eram salvos e não permitiam que ninguém se salvasse. Com o pretexto da religiosidade, eles percorriam o mundo atrás de um novo convertido, de um prosélito, mas quando o alcançavam, tornavam-o cada vez mais distante de Deus. Não eram salvos e não deixavam ninguém se salvar. Não salvavam e não salvavam, não se salvavam e não salvavam a ninguém. O pecado a ser confessado, o pecado a ser renunciado hoje é a religiosidade. É a forma de nós querermos viver a nossa fé tendo o outro, tendo o aspecto aparente como aspecto central da nossa vida. Não. Deus nos chama para desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade em Deus, a nossa fé em Deus. Queridos, os fariseus que agora criticavam Jesus eram o mesmo que estavam explorando os órfãos, explorando as viúvas, estavam fazendo longas orações, estavam sentando-se nos primeiros bancos, oravam em pé nas praças porque queriam ser vistos pelos homens. E digo, Jesus, eis que vos digo, eles já receberam as suas recompensas. Qual é a recompensa que os religiosos receberam? O favor dos homens. Deus não nos chamou para sermos religiosos, Deus nos chamou para sermos filhos do seu reino, do reino de amor, do reino de justiça, do reino de paz. Foi para isso que Deus nos chamou. Não seja um religioso. Jesus começa a questionar, a increpar com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, por causa de inveja. Tomados de inveja, não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. A religião mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica, disse o apóstolo Paulo. Lázaro ele é ressuscitado por Jesus. E quando os judeus começam a ver que muitos, a liderança do povo judeu, os sacerdotes e escribas, começam a perceber que muitos judeus estavam se convertendo a Cristo, agora eles tramam matar a Lázaro e também a Jesus. Lázaro que fora ressuscitado por Deus, por Jesus, agora corre risco de morte, porque os judeus estavam se convertendo. Jesus é acusado de curar no dia de sábado. Ele não pode promover a vida. Jesus olha para os fariseus, para os religiosos e diz, escutem, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. O homem é maior do que a lei. Queridos, se a sua fé, entre aspas, a sua religiosidade não produz vida, ela é uma falsa espiritualidade, ela é uma falsa religiosidade. Se a sua fé não salva vidas, não preserva vidas, a sua fé é uma falsa fé, é uma fé inoperante, que não traz vida. É por isso que Jesus vem a nós para nos apresentar Deus, para ser o mediador. A religiosidade não pode, jamais deverá ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. E é por isso que você não pode se apegar à sua denominação religiosa. Você não pode defender a placa da religião. Nós não defendemos placas de religião. No tempo de Jesus havia vários grupos de religiosos. O mais forte, os fariseus. Dentre os fariseus estavam os escribas, copistas da lei, muitos sacerdotes eram fariseus. Quem que eram? Estudantes assíduos da palavra, zelosos pela tradição judaica. Somente pela observância do sábado havia cerca de 100 mandamentos práticos sobre como observar os mandamentos. Havia também outro grupo chamado de saduceus, que eram zelosos com a palavra do Senhor, mas eles não criam na ressurreição dos mortos. Havia também no tempo de Jesus os essênios, aqueles que viviam isolados porque acreditavam que o templo já estava corrompido. Havia o grupo dos herodianos e muitos outros grupos existiam, mas esses eram os principais grupos religiosos. Os zelotes, que era também um grupo rebelde que estava se revolucionando contra Roma,
né, contra o domínio de Roma, estavam levantando o império, levantando-se contra o império de Roma. Mas eu quero dizer que esses grupos de religiosos tiveram muita dificuldade. Muitos judeus em crer em Jesus, muitos judeus creram em Deus, confiaram em Deus, mas, à semelhança de Nicodemos, foram procurar Jesus durante a noite. Os judeus armam e tramam um conluio entre si. Aquele que confessasse que Jesus era o Filho de Deus seria expulso da sinagoga. Os religiosos no tempo de Jesus não encontraram salvação. Os religiosos no tempo de Jesus afastaram-se de Deus e impediram as pessoas de se aproximarem de Deus. Os religiosos no tempo de Jesus foram os maiores opositores ao seu ministério. Poderá vir, porventura, da Galileia algum profeta? Examine a Escritura e verás que da Galileia não surge profeta. Eles negam a vinda de Jesus. Não estão aqui vivendo entre nós os seus irmãos, não está aqui entre nós a sua mãe. Não é ele filho do carpinteiro, como ele mesmo se diz ser o Filho de Deus. Ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Ele está louco, está fora de si. Queridos, a religião nos afasta de Deus. A religião nos impede de salvar vidas. A verdadeira religião é a prática do cuidado, do amor de Deus o Pai. A verdadeira religião é estar ligado em Deus, unido a Deus, para salvar vidas, gerar vidas e promover vida em nome de Cristo Jesus. Não se apegue à sua religiosidade, apegue-se a Deus. Não coloque a religião como um fim em si mesma, mas coloque Deus acima de todas as coisas na sua vida. Deus não me chamou para ser um religioso. Deus não me chamou para defender a placa da minha igreja ou a minha religião em si. Deus me chamou para viver na verdade, para andar ao lado dele, para desfrutar da presença dele. Jesus está dizendo aos fariseus, olhem, os pecadores, os cobradores de impostos, as meretrizes entrarão no reino dos céus, mas esse grupo de religiosos não entrarão. Cuidado, religioso é aquele que faz da sua crença uma arma de condenação. Religioso é aquele que usa sua fé para condenar o próximo e querer salvar a si mesmo. Religioso é aquele que se torna juiz de si mesmo, que pede graça e favor e misericórdia sobre a sua vida, mas condenação e julgamento sobre o outro. Os fariseus apresentam a Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. Mestre, segundo a lei de Moisés, essa mulher precisa ser morta, apedrejada. O que tu dizes? Jesus então vai fazer a verdadeira aplicação da lei. Querem apedrejá-la? Apedrejem. Mas aquele que não tem pecado deve fazer isso. Aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus está preocupado com a vida. Jesus não está preocupado se pode ou não pode curar no sábado, se pode ou não pode seguir os preceitos religiosos. Jesus desprezou a religiosidade humana para não desprezar a vida. Jesus está dizendo que a verdadeira fé em Deus promove vida, promove paz, promove cura, promove salvação. Por isso, meu amado irmão, em nome de Jesus, eu quero dizer, se a sua religião, a sua fé em Deus não está promovendo vida, conversão, salvação, é talvez o momento de nós pararmos e refletirmos. Será que a minha religião, a minha fé, ela é verdadeira em Cristo Jesus? Desenvolva uma fé verdadeira, uma fé genuína. Deus não nos chamou para defendermos a bandeira da religião. Deus nos chamou para vivermos em paz com Ele, para vivermos uma espiritualidade genuína, marcada pela piedade, pela misericórdia, pela prática, pelo exercício do amor. Ele nos conta a parábola do bom samaritano, que vê uma pessoa que foi afligida por ladrões e salteadores, deixada à beira do caminho. Passa ali o sacerdote e o despreza, passa ali o levita e o despreza, mas um samaritano, alguém que não tinha acesso ao templo por ser samaritano, alguém que não podia desenvolver sua fé porque era samaritano,
Ele mesmo fez a verdadeira religião em prática. Cuidou dos órfãos, cuidou da viúva, cuidou daquele homem que foi afligido por ladrões e salteadores. Queridos, o quanto você tem produzido vida, o quanto do amor de Deus é expresso em sua vida. Deus não está à procura de religiosos. Deus não está à procura de grupos de religiosos. Deus está atrás de filhos que se rendam a Ele, que o reconheçam como Pai, como Senhor e como Deus da sua vida. A religião não pode fazer nada por você. A religião é uma tentativa humana de se aproximar de Deus. Quem pode fazer é o mediador, aquele que vai ligar você a Deus e Deus a você. Quem pode fazer? Jesus Cristo, o grande mediador entre Deus e os homens. Por que só Jesus pode fazer? Porque somente Ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que possui as duas naturezas, tanto humana quanto terrena. E Ele, de uma vez por todas, numa única só vez, apresentou-nos a Deus e Pai. Por que os judeus não reconheceram ser Jesus o Filho de Deus? Simples, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se os judeus reconhecessem que Jesus é o enviado da parte de Deus, significaria o fim do sacerdócio humano, o início do sacerdócio divino, o início do tempo da graça, do favor de Deus. Mas havia muita riqueza, muito poder político. As escavações arqueológicas mostraram que a casa de Anás e Caifás, sumos sacerdotes, do tempo de Jesus, era tão luxuosa quanto a casa de Pilatos ou de Herodes. Eles viviam um tempo de luxo, de prestígio, engordavam-se à custa das ovelhas, desprezavam o cuidado ao órfão e à viúva e acabavam atribuindo para si glória, poder e riqueza. Eles estavam explorando os filhos de Deus com o pretexto de fazerem longas orações, com o pretexto de serem vistos pelos homens. Eles não eram salvos e não deixavam ninguém ser salvo. Queridos, Deus não nos chama para sermos religiosos. Deus nos chama para sermos filhos. Desfrutar da sua paternidade, desfrutar da sua presença. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero te pedir uma palavra de Deus ao seu coração. Não defenda a sua corrente teológica, doutrinária. Não, defenda Deus. Defenda a sua fé no Senhor. Defenda o verdadeiro, genuíno Evangelho. Não vale a pena brigar sobre nossas posições teológicas, sobre o que cremos, se somos calvinistas, arminianos, o que somos. Não, não. O que vale a pena é pregar o reino de Deus, anunciar o reino até que ele venha, até que todos sejam salvos, até que todos, juntos na mesma casa, possamos desfrutar da vida e da paz. Jesus não veio para discutir teologia e muito menos ensinamento com os fariseus. Ele veio para purificar os leprosos, para perdoar os pecadores, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano jubileu, o ano da graça, o ano do pecado, o ano do perdão de todos os pecados. Não se ouviria sua voz na praça. Ele não veio para gritar com ninguém, ele não veio para contender com ninguém. Não gritaria, não contenderia, não se ouviria sua voz nas praças. Não esmagaria a cana quebrada, não apagaria o pavio que está só fumegado. Vai, chama seu marido e vem. Eu não tenho marido. Sim, disseste bem. Já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é nem seu marido. Mas vá, chama seu marido e vem. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida. Venha, filho. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que é necessário para se aproximar de Deus? Fé, coração sincero e verdadeiro. Que Deus nos livre desse espírito religioso. Que Deus nos livre de colocarmos a religião acima da vida, o sábado acima da vida. Não, Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus nos chamou para preservarmos a nossa vida e nossa comunhão com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha graça sobre nós. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus, que sejamos aceitos, acolhidos por Deus. Não defenda a bandeira da sua religião,
Não defenda a bandeira da sua igreja. Defenda a fé em Cristo Jesus. Defenda a fé, porque uma bandeira religiosa, uma denominação religiosa, não pode salvar ninguém. Nem mesmo a minha denominação batista, nem mesmo a minha denominação de origem presbiteriana. Não. O que vai te salvar é a sua fé em prática. Porque a fé que não é colocada em prática é uma fé morta, inoperante, inexistente. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Mas o que faz distinção é a nossa fé, fé geradora de vida. Que a sua fé possa ser uma fonte de vida, uma fonte a jorrar águas para a vida eterna. Deus te abençoe, um dia de vitória, um dia de bênção, em nome de Jesus.